Olá! A Bíblia nos diz que quando Jesus vier pela segunda vez, Ele levará os salvos para viver no céu por 1000 anos. E lá, com certeza, vamos comer o fruto da árvore da vida, que nos dá a eternidade. Agora, a questão é a seguinte: se nós vamos viver por 1000 anos comendo da árvore da vida, toda criancinha que for para o céu crescerá e se desenvolverá. No livro de Isaías, quando fala do céu, os versos 6, 7, vamos ler aqui capítulo 11 a partir do verso 7, onde diz dos animais e também das criancinhas. Olha só o que diz. Isso aqui é uma referência à nova terra, quando a Nova Jerusalém descer para a terra. E diz o seguinte: bezerros e leões comerão uns com os outros, as crianças pequenas os guiarão, vacas e ursas pastarão juntas, os seus filhotes descansarão no meio de lugar onde os leões comerão capim com os bois, criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfie a mão em suas covas. Esse texto de Isaías, quando fala das crianças na eternidade, está falando da nova terra. Agora, como encaixar isso, uma vez que viveremos por 1000 anos no céu e lá nos alimentaremos da árvore da vida? Com certeza as crianças crescerão. Como explicar? Esta e muitas outras questões você vai ver agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e já começo agradecendo a você que nos acompanha sempre aqui na Novo Tempo, ou a você que está chegando agora aí, está zapeando, caiu aqui na TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem dúvidas, se você quer perguntar alguma coisa sobre a Bíblia, você pode mandar para a gente e nós vamos responder à luz da Palavra de Deus. E quem está na mira para responder baseando-se na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, tudo bem, contente porque o nosso telespectador, mais uma vez, fará o nosso programa acontecer. Você fará o programa acontecer enviando as suas perguntas. E é um privilégio para nós sabermos que você confia no programa Na Mira da Verdade, na TV Novo Tempo, para enviar as suas dúvidas. Então, muito obrigado e aguardamos as perguntas do nosso telespectador e ouvinte. Muito bem, professor, muito bem. Como eu sempre falo, você tem várias formas para participar mandando as suas perguntas. Daqui a pouquinho eu vou falar para você como você faz para mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Nós abrimos o programa, professor, falando sobre uma pergunta que chegou aqui. Ela veio de longe, veio dos Estados Unidos, lá na Filadélfia. Quem mandou foi a Sona Hit. E ela perguntou justamente isso que nós abrimos o programa de hoje. Ela fala o seguinte: quando Jesus vier, Ele vai levar os salvos e ficaremos por 1000 anos no céu. Depois disso, ficaremos aqui na nova terra. Agora, a minha pergunta é a seguinte: no céu não haverá animais e comeremos do fruto por 1000 anos e cresceremos. Agora, de onde vêm essas crianças que brincam com os animais aqui na nova terra? Se as crianças também comerão do fruto e crescerão lá no milênio, como entender essa questão? Muito boa pergunta, professor. A gente já falou que quando ali em Isaías fala das crianças, está falando da nova terra, mas aí entra a questão agora do milênio. Como que a gente consegue responder essa dúvida bíblica? Realmente a Bíblia ensina que durante o milênio a humanidade terá novamente acesso à árvore da vida.
Ali em Gênesis 3, 22 a 24, nossos primeiros pais, quando pecaram, perderam o acesso à árvore da vida e, consequentemente, perderam a imortalidade. E em Apocalipse 22, verso 2, é dito que os justos voltarão a se alimentar da árvore da vida. Como consequência disso, nós continuaremos nos desenvolvendo no reino dos céus. E Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, demonstra isso, assim como 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Mas Filipenses diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui fala que o nosso corpo será transformado por ocasião da ressurreição, assim como Cristo foi ressuscitado, e nós seremos glorificados, assim como Cristo foi glorificado, de modo que o nosso corpo físico será, diz aqui o texto, igual ao corpo da sua glória. Ou seja, esse texto mostra claramente que o propósito bíblico é que o ser humano seja salvo como um todo. Na Bíblia não há essa separação entre físico e espiritual, e não há uma supervalorização do espírito e uma desvalorização do corpo. Isso é filosofia grega e pagã. Na Bíblia o corpo é tão valorizado que ele vai ser transformado e ele é comparado, ele é chamado, inclusive, de templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6, 19. Então todos seremos transformados e isso inclui as crianças. Agora, como harmonizarmos isso com o fato de que em Isaías há menção de crianças na nova terra? Porque Apocalipse 20 nos mostra que durante o milênio estaremos no céu, e depois Apocalipse 21 e 22 mostra que a cidade santa desce aqui neste planeta, a Nova Jerusalém, e Deus transforma esse planeta. Só que ao longo de 1000 anos é óbvio que as pessoas se desenvolveram. A resposta é a seguinte: devemos considerar quando e para quem, primeiramente, o livro de Isaías foi escrito. O livro de Isaías foi escrito entre 686 e 650 a.C. E este livro foi escrito, entre outros motivos, para mostrar ao povo israelita o propósito de Deus em restaurá-los. E Deus prometeu ao povo israelita que se eles fossem fiéis à aliança feita com Deus, se eles se arrependessem dos seus pecados, Deus daria a eles uma nova terra em que as crianças deles poderiam guiar os animais, de acordo com Isaías 11, 7 a 9, ele daria uma nova terra, aonde morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem, de acordo com Isaías 65, 20. Então, você precisa entender que a referência a crianças não tem a ver com a nova terra depois do milênio. Tem a ver com a nova terra que seria dada ao israelita bem antes, inclusive, da primeira vinda de Cristo. Ok? Então, o livro de Isaías é um livro com dupla aplicação. Tem profecias, primeiramente para o Israel literal, como nação, e depois para o Israel espiritual. E é óbvio que detalhezinhos daquilo que foi prometido ao Israel como nação não vai se cumprir para com o Israel espiritual, que é a igreja. Por exemplo, quem comer da árvore da vida não vai morrer. Então, o capítulo 65, verso 20, que diz que morrer aos 100 anos na nova terra será morrer ainda jovem, não se aplica à igreja, porque nós teremos acesso à árvore da vida. Do mesmo modo, crianças guiando animais não se aplica aos justos transformados na ressurreição e durante o milênio, porque foi prometido primariamente para o povo de Israel. Agora, professor, baseando-se nesse seu comentário, então a gente consegue, ou a gente conclui, que na nova terra não terá crianças de fato?
Não, porque elas já terão se desenvolvido durante o milênio, né? O que eu expliquei, Apocalipse 22:2, comeremos da árvore da vida. Sim. Filipenses 3:20 e 21, diz que o nosso corpo será transformado à semelhança do de Cristo. Então, Cristo não é uma criança. Então, ele já é uma fase adulta. Então, todos, incluindo as crianças que forem para o céu, chegarão no momento em que terão se desenvolvido. E ao descer para a nova terra, obviamente, já não serão mais crianças. Muito bem. Participe aí do programa. Mande a sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Ou pelas redes sociais. Pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Instagram @namiradaverdade, e nós temos também o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Você pode mandar as suas perguntas pra gente, basta usar esses meios que eu passei para você aqui. Deixa eu ver qual foi a pergunta que chegou aqui pra gente agora no SMS, acabou saindo aqui. Vamos ver onde é que está. Está aqui, muito bem. Já que nós falamos em criança, chegou uma perguntinha aqui. Nós já respondemos algumas vezes, professor, mas olha a pergunta. Quem mandou foi o Paulo Fernandes. Ele diz o seguinte: uma criança recém-nascida que venha a falecer ou que nasça morta, essa criança será salva? Gosto muito do programa, espero a minha pergunta ser pescada. E aí, professor? Como é que a gente explica isso biblicamente? Veja, nós não temos, querido telespectador, uma resposta a essa sua questão, né? Há questões misteriosas as quais Deus não nos revelou, né? Então, na Bíblia, Deus revela para nós aquilo que Ele julga ser importante para a nossa salvação, para o nosso crescimento. E Deus não revela certas coisas porque a nossa mente, corrompida pelo pecado, ainda não está apta para entender. O que nós podemos ver na Bíblia é o amor de Deus pelas crianças e, obviamente, que Deus tem sonhos e planos de salvação para elas. Agora, nesses casos específicos que você falou, né, eu não tenho como lhe dar uma resposta, porque a Bíblia não dá essa resposta. Agora, que crianças serão salvas, veja o que disse aqui Jesus em Mateus 19, 14 e 15. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, Deus tem planos eternos para as crianças, não há dúvidas. As crianças serão salvas, não há dúvidas. Mas esses casos específicos, a Bíblia não entra em questão. E desta forma, devemos aceitar o que está em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. Ok, muito bem. Hoje o programa, já estou vendo aqui que as perguntas serão boas. Essa aqui chegou pelo Facebook, quem mandou foi o Enoque Ramos. E a pergunta dele, professor, é a seguinte: eu gostaria de saber que calendário vocês se baseiam para calcular os 42 meses de Apocalipse 13:5. Porque 1.260 dias, se um ano tem 365 dias, logo o número ultrapassa os 1.260 dias. Como que a gente calcula isso, professor? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em Apocalipse 13, se é meses ou é semana. 13:5. Diz o seguinte: foi permitido ao monstro se gabar por sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Como se calcula esses 42 meses, chegando na profecia aos 1.260 anos, ou 1.260 dias, que em profecia seria anos, professor? Veja, em primeiro lugar, você precisa perceber o paralelismo que há com a expressão 42 meses, em Apocalipse 13, verso 5, com a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que encontramos em Daniel 7, 25. E você encontra a expressão paralela 1.260 dias, não é? Também aqui no texto bíblico.
Por exemplo, aqui Apocalipse 12, 6. Ó, e a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem por 1.260 dias. Então, nós não chegamos aos 1.260 dias simplesmente por um cálculo qualquer, né? Há paralelismos na Bíblia que nos mostram que os 42 meses equivalem a 1.260 dias e que equivalem a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, em Daniel 7, 25. E além disso, você deve considerar que o calendário judeu, no qual, obviamente, o texto bíblico é baseado, tinha 360 dias, né, ao longo do ano e algumas alteraçõezinhas no ano bissexto, e com isso não dá nenhum problema, não é, com o cálculo. Até porque, se você for à história, você vê que os 1.260 dias de perseguição que a igreja enfrentou é exato, né? Vai de 538 até 1798, quando o Papa Pio VI, não é levado cativo para Roma pelo general Berthier. E a partir dali, de 1798, você percebe que os cristãos deixam de ser perseguidos. Então, de 538 a 1798 é mais ou menos este período medieval em que a mulher, a igreja, é perseguida por não aceitar os dogmas católicos romanos da época. Portanto, o calendário é judeu que chegou, então, a esse cálculo exato dos dias. Exato, porque como os autores escreveram, não é? Os autores que escreveram eram hebreus, judeus, então tem que ser baseado no calendário conforme eles utilizavam. Muito bem, temos ainda mais 3 minutinhos. Eu tenho uma pergunta aqui boa também sobre o Apocalipse. Quem mandou, deixa eu ver quem foi o Leonardo. Ele pergunta o seguinte: eu quero saber se o texto de Apocalipse 6, verso 2, que fala do cavalo branco, o texto diz ainda que foi dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Esse texto está falando de Cristo ou do anticristo? Apocalipse está falando sobre os selos ali, professor. O primeiro cavalo branco ali está falando de Cristo ou do anticristo? Aqui fala de Cristo pelo seguinte: o personagem que vem num cavalo branco com símbolo de vitória é sempre Cristo no livro do Apocalipse. Vou lhe dar um exemplo, um texto paralelo para você ver isso. Você pode comparar Apocalipse 6, verso 2, com Apocalipse 19. E eu vou ler aqui para você o versículo 11, ó. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Veja, não tem nada a ver com o diabo, o anticristo, isso. E julga e peleja com justiça. E aí você vê ao longo da descrição, é Cristo, tá? Então qualquer interpretação que coloque o anticristo como vitorioso em Apocalipse 6, verso 2, é uma aberração, porque ignora por completo o próprio livro do Apocalipse, que no capítulo 19, verso 11, identifica esse cavaleiro com o próprio Cristo. Muito bem, professor, muito bem. Eu quero aproveitar aqui, logo nesse primeiro bloco, dizer para você que você pode estudar com a gente gratuitamente. Esse é o curso bíblico que nós oferecemos neste programa, Na Mira da Verdade. É o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Um estudo baseado no tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Para você ter essa revista, esse curso bíblico completo aí na sua casa, você pode entrar no nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e você vai ver lá um bannerzinho, faça um curso bíblico gratuito. Clica lá e você vai fazer um formulário para que esse curso chegue direitinho na sua casa. Mas nós temos ainda através do telefone, só que você tem que ligar no horário comercial. Anota o telefone aí, 0 operadora 12 2127 3121. Você liga, nós temos uma equipe aqui para te atender, fazer o seu cadastro e enviar para você gratuitamente, tá bom? É um presente nosso para você, não perca tempo não. É de graça, estude mais a Bíblia, conheça, tire as suas dúvidas. Você que é curioso e quer saber o que exatamente nós estamos mostrando aqui, ensinando na Palavra de Deus,
Peça agora mesmo, tá bom? É um presente para você. Muito bem, nosso tempo está correndo contra a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta, participe do programa, mande a sua dúvida pra gente. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook. Você pode acompanhar também o nosso programa pelo Facebook. Quem mandou foi a Flávia Veríssimo. E a pergunta da Flávia, professor, se segura aí. A pergunta dela é a seguinte: tenho uma dúvida e gostaria de esclarecer. Na Bíblia fala que não passaria aquela geração, né? Ali por ocasião quando Jesus esteve na Terra, falou que não passaria aquela geração e Jesus voltaria novamente. Mas olha só, quantas gerações já passaram? Já se passaram mais de 2000 anos. Gostaria de ser respondida ou ter essa resposta. Professor Leandro Quadros, realmente ali a Bíblia diz que não passaria aquela geração e Jesus voltaria. O que aconteceu ali? Por que está escrito isso na Bíblia, professor? Eu quero aqui encontrar o versículo que se encontra no capítulo 24 de Mateus. E aí vamos explicar, é o versículo 34, tá? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Veja, você tem que entender que existem dois tipos de sinais referentes ao fim do mundo, diríamos assim, em Mateus 24. Então você não deveria interpretar esse verso isoladamente, né? Você sabe que se nos for solicitado para lermos um capítulo de uma obra e prestarmos um exame referente a este capítulo que um professor nos solicitou a leitura, se lermos apenas uma linha do que o autor escreveu, não vamos entender nada e vamos tirar um 0 bem redondo, né? Então, com a Bíblia ou com qualquer outra literatura ocorre a mesma coisa. Nós não podemos interpretar e tirar conclusões com base numa linha do que o autor escreveu. Então, temos que avaliar todo o contexto e esse contexto, não é, esse bloco de texto ou perícope se encontra aqui em Mateus capítulo 24. Aqui Cristo fala de dois tipos de sinais. Ele fala de sinais referentes e que anunciam a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e ele fala de sinais que antecedem a sua segunda vinda gloriosa, tá? Então, por exemplo, aqui no versículo 15, você vê claramente que no versículo 15 em diante, há sinais muito específicos que apontam para a destruição de Jerusalém. Por exemplo, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, este abominável da desolação é a desolação, a destruição de Jerusalém, não é? Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então, você vê aqui, e você vai ver aqui no contexto, uma série de sinais que anunciam a destruição de Jerusalém no ano 70. Depois você vê uma outra série de sinais que anuncia a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Por exemplo, verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E você deve também atentar que para isso acontecer tem que se cumprir o verso 14, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Então Cristo não está atrasado. O que ocorre é que as pessoas interpretam o verso 34 de forma isolada, né? Então tenha em mente, quando Cristo falou, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, são todos os sinais que anunciam a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E obviamente que 70 anos depois de Cristo
aquela geração pôde presenciar aqueles sinais e a destruição de Jerusalém. Muito bom, professor, muito bom. Mande aí as suas perguntas pra gente, não perca tempo não. Essa aqui chegou pelo SMS, quem mandou foi o Márcio, ele é de Conselheiro Lafayette e a pergunta dele é muito boa, professor. A questão é a seguinte, por ocasião ali do povo de Israel, logo depois do Êxodo, Deus deu as leis e disse que era abominável ter imagens de esculturas. O Márcio, ele quer saber o seguinte, como vocês explicam os querubins que Moisés fez a pedido de Deus, sendo que, segundo a própria Bíblia, era abominável cultuar qualquer tipo de imagens? Como explicar, professor? Primeiramente, o nosso irmão tem que entender que os querubins não foram construídos para serem adorados. Se você ler o livro de Êxodo, você vai recordar que os querubins construídos e que ficavam nos extremos da Arca da Aliança, que tinha os 10 mandamentos, eles ficavam aonde? Aonde que ficava a Arca da Aliança e os querubins? Dentro do lugar santíssimo do santuário. As pessoas podiam entrar dentro do lugar santíssimo do santuário? Não. Quem entrasse lá morreria, porque entraria em contato com a glória de Deus. Só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário uma vez ao ano. Então é óbvio que se as pessoas não tinham acesso aos querubins, que faziam parte da Arca da Aliança, os querubins não podiam ser adorados ou venerados. Simples assim. Outro aspecto que você deve de considerar é que o mandamento em Êxodo 20 proíbe a adoração ou a veneração da arte, mas não proíbe a obra de arte em si mesma. Leia, por exemplo, Números 35, 30 a 35. O próprio Deus deu dons a um homem chamado Bezalel e a Oliel para fazerem obras de arte para o santuário e, obviamente, isso demonstra que Deus não é contra a arte, mas é contra a veneração ou adoração da arte. Então, separemos as duas coisas. Ok, próxima pergunta. Nosso Instagram, você pode mandar sua pergunta também pelo Instagram. Segue a gente lá, @NaMiraDaVerdade. O Ju Santos, ele pergunta o seguinte, no Velho Testamento, professor, existe um mandamento que não se pode comer carne de porco, pois ela seria impura. Mas já no Novo Testamento, Jesus fala que não é o que entra num homem que contamina, mas sim o que sai do seu coração. O que de fato seria certo? Segundo o Ju Santos, professor. Veja, querido telespectador, é muito importante termos em mente uma coisa, que a Bíblia, a base bíblica de Jesus era o Antigo Testamento, né? Você lê ali Lucas 24, versos 27 e 44, e você vê que quando Cristo explica sobre sua morte e ressurreição, ele faz uso de todo o Antigo Testamento, incluindo a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E você vai para Mateus 5,17 e Jesus diz assim, não penseis que vim revogar ou abolir a lei e os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Cristo não veio abolir a lei. É óbvio que com a morte de Cristo, a função dos aspectos cerimoniais da lei, a função da lei cerimonial foi transferida para Cristo. E Cristo também, na cruz, ele abole a condenação da lei sobre nós, mas a lei continua válida como princípio de vida. Quanto à declaração de Cristo, que se encontra em Mateus 15, eu posso mostrar para o querido irmão que não se refere a carnes imundas, mas se refere a um ritual de purificação que envolvia lavar as mãos. Vamos analisar o contexto? Aqui em Mateus capítulo 15, o irmão possivelmente leu o seguinte:
o irmão possivelmente leu este verso aqui, ó. 11, ó. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, esse texto isoladamente, ele é passível de uma interpretação equivocada que não fazia parte do propósito de Cristo ao apresentá-lo. Vamos ver então em que sentido o que entra não contamina o homem, mas o que sai é o que contamina o homem. Vamos ver no contexto se o assunto é carnes imundas, se Jesus está abordando aqui Levítico 11 ou se Cristo aborda outra coisa. A partir do verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Veja, os fariseus não disseram que eles transgrediam a lei de Moisés ou Levítico 11, era a tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos eram mandamentos orais, que tinham a ver com a interpretação que eles davam à Torá. Pois não lavam as mãos quando comem. Olha que interessante. Havia uma tradição que se a pessoa não lavasse a mão antes de tocar no alimento, se ela estivesse com esta mão impura, isto iria tornar esta pessoa impura espiritualmente. Então é esse o assunto do qual Jesus está tratando. Tanto que no verso 20, olha o que Cristo diz, ó. A partir do verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Nada a ver com carne de porco aqui. Do contrário, Cristo falaria, mas o comer carnes imundas não o contamina. Jesus não falou isso. Ele disse, o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, nem de perto, em Mateus capítulo 15, Jesus está contradizendo uma revelação divina, uma lei dietética dada em Levítico 11. E por isso, Levítico 11 é válido até hoje, de modo que nós não devemos comer carnes imundas, incluindo porco, camarão, ostra e por aí vai. Afinal, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20, não devemos jogar lixo para dentro deste corpo. E além disso, devemos considerar que em Isaías 65, 13 e 4 é dito que quem come carne de porco irrita a Deus. Eu não vejo um motivo para Deus se irritar nos dias de Israel e não se irritar mais hoje. É óbvio que a irritação de Deus é a mesma. E Deus quer que nós aprendamos, não é, com sua palavra e usemos apenas aqueles alimentos que Ele, como Criador, autoriza. Muito bem, professor. Eu estou vendo uma pergunta aqui, uma dessas perguntas interessantes. Essa aqui chegou pelo nosso blog aqui, quem mandou foi o Edson. E a questão é a seguinte, professor. Ele teve um relato interessante aqui na vida dele. Ele diz o seguinte: ontem, no caminho para o trabalho, eu visualizei meu filho caçula de 6 anos caindo de bicicleta quando ia para a escola. Alguns minutos depois, minha esposa me deu a notícia confirmando a minha visão. O que a Bíblia me diz a respeito disso? O que ele teve aqui, professor? Ele teve um sexto sentido? Ele realmente teve uma visão? O que a gente consegue explicar nessa questão? Nós não temos muito tempo. Você consegue responder isso em 2 minutinhos? Consigo. Veja, primeiramente, irmão, em Números 12, verso 6, é dito que Deus só dá visões para profetas, né? Então, particularmente, eu não vejo que o irmão tenha recebido uma visão profética, né? Porque o dom profético é dado com um propósito de salvação, de evangelização. O que pode sim ter acontecido é o seguinte: Deus pode
ter dado uma impressão muito forte na sua mente para lhe comunicar, ou o seu próprio inconsciente, a mente inconsciente, que é muito sensível e nela há muito conhecimento, ela pode ter lhe dado esta informação. Tá? Não vejo assim algo de sobrenatural no que aconteceu, mesmo que possa ser. Tá? Para uma avaliação mais detalhada, seria importante você conversar com um bom psicólogo cristão, que ele pode avaliar mais a situação e lhe dar uma resposta mais assertiva. Muito bem, professor, muito bem. Participe aí mandando suas perguntas para a gente. Para você mandar, você pode usar o nosso SMS, o número é 12 981510101 e pelas redes sociais, facebook.com/na mira da verdade e @Instagram, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta, deixa eu só fazer uma correçãozinha, né? O nosso endereço no Instagram é @na mira da verdade, não @Instagram, né? @na mira da verdade, manda sua pergunta pra gente. Essa próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook, facebook.com/na mira da verdade.nt. Quem mandou foi a Bruna Capdevila. A pergunta dela é a seguinte: Jesus terá um novo nome, de acordo com Apocalipse, capítulo 3, verso 12? É a 20ª vez que pergunto e vou continuar perguntando até ser pescada. Foi pescada a sua pergunta, Bruna? Professor Leandro Quadros, vamos ler o que está escrito lá em Mateus. Mateus, capítulo 3... Apocalipse. Oi? Apocalipse. Opa, o negócio tá bravo aqui hoje, hein? Apocalipse capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Era Jesus que estava dizendo isso. O que ele quis dizer isso em escrever meu novo nome? Jesus vai mudar de nome, professor? Aqui o que acontece é o seguinte: em primeiro lugar, Jesus tem vários nomes na Bíblia, né? Vários títulos. Por exemplo, aqui no versículo 14, ele é chamado de o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é chamado de Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Então, Cristo tem vários nomes. Quando Cristo fala em escrever o seu nome em nós, devemos interpretar isso à luz de Apocalipse, capítulo 22, que nos oferece uma explicação interessante para esse simbolismo. Porque Cristo não vai literalmente escrever, tatuar nomes na testa de ninguém. Tá? Então, aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, diz o seguinte, ó: contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Nesse contexto, ter o nome de Deus na fronte é refletir o caráter de Deus. Então, o que Cristo está dizendo naquele texto é que o justo vai refletir no seu semblante o caráter de Cristo. Então, é este que é o propósito do texto. Não é dizer que Cristo vai ter um novo nome. Alguns intérpretes também pensam que o texto pode estar dizendo o seguinte, que pelo fato de Cristo dar um novo nome para nós e nós receberemos realmente um novo nome, então, quando ele fala assim, meu novo nome, quer dizer um nome dado por mim. Tá? Mas o texto apresenta as duas possibilidades, então não se bate um martelo, diríamos assim, na interpretação. Muito bom, professor, muito bom. Mais uma perguntinha agora pelo SMS. Quem mandou foi o Fábio de Boituva. A pergunta dele é a seguinte, professor: eu gostaria de saber qual é a religião correta a seguir, já que muitos falam que religião
não salva ninguém, mas ao mesmo tempo eles não saem de suas igrejas para ir para outra. Professor, a Bíblia consegue nos dar um vislumbre? Lógico que a Bíblia não tem qual é a religião verdadeira, mas a Bíblia nos mostra qual o caminho verdadeiro a seguir, professor? E qual a religião que procura seguir esse caminho? São todas elas? Veja, nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, o que está em João capítulo 14, verso 6. Jesus diz assim: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso significa que realmente o passaporte para o céu é Cristo. Não é igreja nenhuma, tá? Agora, você pode pensar o seguinte: então isso quer dizer que eu não preciso escolher uma igreja? Não, não estou dizendo isso. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, em 1 Coríntios capítulo 12, aprendemos que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, é uma extensão de Cristo aqui na terra. E Cristo estabeleceu a igreja, esta reunião de crentes, esta congregação, para que eles se encorajem mutuamente, como diz Hebreus 10, 25, e para que eles exerçam dons espirituais, a fim de se fortalecerem e fortalecerem uns aos outros e evangelizarem o mundo. Então, quando aceitamos a Cristo como Salvador, que é o único passaporte para o céu, é óbvio que nós precisamos falar para as pessoas. Precisamos usar os dons espirituais que Ele nos deu. E a igreja é a extensão de Cristo na terra para isso. Tanto que o texto de 1 Coríntios 12 diz que Cristo é o cabeça, né? A igreja é o corpo. Isso se repete em Efésios capítulo 5. Né? Outro aspecto, em João 10,16, Jesus disse o seguinte: eu tenho outras ovelhas que ainda não são deste aprisco, e a mim convém conduzi-las. Isso significa que os filhos de Deus não se encontram em apenas uma igreja, se encontram em todas as igrejas. Mas ao mesmo tempo você percebe que o propósito de Cristo não é que os seus filhos permaneçam em todas as igrejas, porque há igrejas que não ensinam totalmente a Bíblia. Então o propósito de Cristo é chamar esses filhos, reuni-los, formar um povo que esteja preparado para a volta de Cristo e faça parte do mesmo aprisco. A Bíblia apresenta algumas características de uma igreja que você deve considerar. Entretanto, eu já lhe faço uma advertência muito importante. Estar numa igreja não significa que o indivíduo é cristão ou é convertido. Né? Em Mateus capítulo 13, Jesus diz que na igreja vão crescer juntos o trigo e o joio, ou seja, o cristão verdadeiro e o falso. E que na segunda vinda de Cristo, Ele vai separar o trigo, levando para o celeiro do Pai Celestial, e o joio para ser queimado no lago de fogo. Então você não pode se iludir pensando o seguinte: bom, se eu estiver aqui dentro desta igreja, com essas características que a Bíblia apresenta, eu estou salvo. Cuidado. Não adianta você estar ali e Cristo não estar no seu coração. Não adianta você estar ali e você ser joio e não ser trigo. Ok? Então essa advertência é importante você ter em mente. Agora, a Bíblia diz, os filhos de Deus, obviamente, estão em todos os lugares. Todos os lugares há filhos de Deus, seja no meio cristão, no meio espírita, no meio budista, hinduísta, maometano, não importa. Espírita, os filhos de Deus estão em todos os lugares. Mas o propósito do Espírito Santo é guiar estes filhos para as verdades da Bíblia, reuni-los para que o povo de Deus forme um aprisco de ovelhas, como diz João 10,16, e esse povo esteja preparado para a segunda vinda de Cristo. E algumas das características que a Bíblia dá são as seguintes. Eu vou aqui mencionar brevemente, depois eu vou dar aqui alguns outros textos para você conferir na sua Bíblia. A primeira característica que devemos considerar em uma igreja
é a característica de João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a primeira coisa que você deve avaliar antes de escolher uma igreja para congregar e exercer os seus dons espirituais. É uma igreja que ama de verdade as pessoas ou finge que ama? Porque as pessoas de fora vão conhecer e reconhecer que somos seguidores de Cristo se dentro desta igreja as pessoas se amam e se respeitam. Então, esta é a primeira característica a considerar. Outra característica importante encontramos em Tiago 1:27, que nos mostra de que outra forma este amor se manifesta. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então você percebe que o amor que há dentro da igreja, ele também expande para fora. Ele se manifesta na vida de órfãos, de viúvas, de pessoas que precisam receber o evangelho e receber ajuda. E este amor também se manifesta de outra forma, pela obediência aos 10 mandamentos de Deus. E aqui você tem que considerar se esta igreja valoriza o decálogo, como se encontra em Êxodo capítulo 20. Isso está em Apocalipse capítulo 14, verso 12, que mostra que o povo de Deus nos últimos dias será caracterizado também por esse tipo de manifestação de amor, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que são os crentes, não é? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você percebe? Deve-se procurar uma igreja em que as pessoas se amem, em que as pessoas levem este amor para fora e procurar uma igreja em que o amor se manifeste pela obediência aos 10 mandamentos. E não pode ser diferente, porque os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a amarmos a Deus e os últimos 6 nos ensinam a amarmos ao próximo. Então considere essas características em oração e o Espírito Santo vai lhe guiar. Ok, muito bom, professor. Tem mais uma perguntinha, essa aqui chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Anailope Andrade e a pergunta é a seguinte: Abraão, Isaac e Jacó guardaram o sábado? O sábado só foi dado à raça humana nos 10 mandamentos. Eu gostaria muito de tirar essa dúvida. Façam mais programas inéditos, por favor. Tá bom, olha aí, a sua pergunta foi pescada e ela quer saber se Abraão, Isaac e Jacó guardaram os mandamentos, uma vez que eles foram antes Deus dar as tábuas da lei para Moisés. Muito interessante a sua pergunta. Os 10 mandamentos foram dados em Êxodo 20, por meio de Moisés, apenas de forma escrita, mas eles já existiam antes. Não vou mencionar todos eles agora aqui, mas vou mencionar especificamente o sábado, o 4º mandamento, que tem a ver com a sua pergunta. Em Gênesis 2, 2 e 3, lemos o seguinte: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus, lá no princípio do mundo, quando Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º dia, Deus decide tornar esse dia um dia especial, um dia celebrativo, comemorativo da criação de Deus. E para isso o texto diz: Deus abençoou e santificou. O que isso significa? Quando Deus abençoa e santifica, Ele está tornando esse dia especial. A palavra santificar quer dizer separado para um uso especial. Então é óbvio que se os nossos primeiros pais souberam e aprenderam que Deus abençoou e santificou o 7º dia, não há um porquê de nós crermos que Abraão, Isaac e Jacó não tenham conhecido o mandamento. Até porque em Gênesis
26, versículo 5, encontramos um outro texto muito esclarecedor. Olha o que diz aqui, ó. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isto inclui o decálogo, até porque o termo hebraico aqui para preceitos é o mesmo termo que aparece hebraico para mandamentos lá em Deuteronômio 5, onde há a segunda repetição do decálogo. Então essas evidências apontam para o fato de que os patriarcas observaram o sábado com certeza. Muito bem, professor, muito bem. Infelizmente, nós não temos mais tempo para colocar aqui outras perguntas, mas eu gostaria muito de agradecer a você que, mais uma vez, nesta noite, participou aqui mandando as suas perguntas para a gente. Muito obrigado, são perguntas importantes que nos ajudam a estudar a Palavra de Deus. Este é um programa onde nós motivamos você, telespectador, a nós também, a estudarmos mais este livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Obrigado, continue participando sempre aqui no programa, convido você a assistir os outros programas também, você que está chegando aqui pela primeira vez e estaremos juntos estudando a Palavra de Deus. Professor, obrigado mais uma vez pelas respostas baseadas na Bíblia, a gente se encontra semana que vem. Até semana que vem, Tito, Deus te abençoe, Deus guarde a você, amigo telespectador, e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!